Oi, gente! Conexão Kardec com mais um vídeo aqui, né? Com mais um episódio para vocês. Lembrando aí que quem for novo no canal, puder curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Ir lá no Facebook, no Instagram, curtir os nossos vídeos, os nossos shorts, né? Para a gente poder aí ganhar um pouco mais de divulgação e levar um pouco mais da doutrina para outras pessoas nessa conexão de alma com alma que eu sempre falo para vocês, né? Agradecendo sempre a editora Boa Nova, que sempre está aí nos patrocinando, nos ajudando, né? Nos mandando também alguns livros, alguns mimos. Fizemos alguns sorteios que têm sido muito gostosos, levar esses livros a essas pessoas, né? Uma experiência muito maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigado, editora Boa Nova. Lembrando que lá no site vocês têm o cupom Conexão Kardec, né? Que dá 10% de desconto nas compras acima de R$50. Hoje eu não estou com ninguém aqui, hoje é somente eu aqui, para falar com vocês um pouquinho de algumas perguntas do Livro dos Espíritos que eu acho que são importantes e que nos ajudam. Essas perguntas estão no capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal, né? E tem umas perguntas que são muito interessantes aqui, e eu vou falando uma por vez e a gente vai conversando. A pergunta 337 diz: a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a unir-se ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. A gente fala muito dessa questão, né, de como a gente faz a escolha lá do outro lado. A gente tem as nossas provas, muitas vezes alguns acertos, né? E existe sim a encarnação compulsória, que a gente diz, né? Que é aquele espírito que não quer de modo algum encarnar, né? E aí ele é imposto a encarnar porque ele precisa encarnar para o aprendizado e evolução dele, né? E a gente sabe também que muitos abortos são por isso, por encarnações compulsórias que o espírito de alguma forma faz com que aquele aborto aconteça, né? Claro, um aborto espontâneo, né? Então, esse aborto, muitas vezes, é provocado pelo próprio espírito que não quer encarnar novamente. E aí ele vem algumas vezes nessa mesma mãe, até que finalmente não tem jeito e ele nasce, né? Então, existe a união imposta por Deus? A união do espírito com o corpo imposta por Deus? Sim, existe. Tá? Isso e acontece bastante. A gente fala também dessa questão do aborto, né? Tanto do aborto espontâneo como o aborto já provocado pelo ser humano. E muitas vezes, né, no aborto espontâneo é porque é necessário que o espírito passe por isso. Ou muitas vezes é necessário que a mãe passe por essa situação. Eu falo que o espiritismo é muito individual. A gente não tem como dizer assim, o aborto espontâneo acontece por isso. Cada caso é um caso. Às vezes esse aborto espontâneo veio porque o espírito precisava passar por esse aborto ou por alguns abortos, né? Nós vemos muitos livros, nós lemos de espíritos que passam por vários abortos até eles nascerem novamente, porque é necessário essas passagens. E vemos também que às vezes a mãe precisa passar por essa situação, né? Então cada caso é um caso, né? Não se dá para generalizar, tá? Vamos lá. Se acontecesse, essa é a pergunta 338, se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles?
Vários podem pedir. Neste caso é Deus que julga qual deles é o mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. Existem casos, né, que muitas vezes vários espíritos querem se reencarnar naquele corpo, né? E aí, é claro, Deus é quem vai decidir quem está melhor apto a desempenhar aquela missão naquela família, né? Lembrando também, gente, que nas questões do aborto, muitas pessoas me perguntam, e quando você tem aquelas crianças que vêm com aquelas síndromes raras, que eu não vou me lembrar os nomes dessas síndromes, mas até mesmo uma criança anencéfalo, né? O que é? Por que isso acontece? A mesma coisa eu digo, às vezes é uma situação em que esse espírito dessa criança precisa passar, ou a própria mãe, né? Tem algumas síndromes, né, que eu não vou me lembrar o nome, mas que às vezes a criança vive 1 hora e meia, porque dentro do organismo da mãe ela consegue viver bem, porque a respiração é feita toda internamente ali, mas quando ela nasce ela já não tem os órgãos para poder continuar a vida ali, o corpo dela não consegue se manter, né? Então o médico sempre avisa que essa criança vai morrer em 1 hora, 2 horas, que aí ele dá a opção do aborto, né, para essa mãe, né? Muitas optam pela retirada, muitas optam por ter até o final, ficar essa 1 hora com essa criança. E aí você me fala, é errado esse aborto? Nós não podemos condenar, né? Às vezes essa mãe não está pronta para essa missão. Lhe foi dada, mas ela não está pronta para ter essa criança. E ela, infelizmente, opta pela retirada. E por quê? Nós vamos julgar isso. Ela não está pronta. É uma dor muito grande, né? Você ter uma criança assim, viver por 1 hora, e ali você ter todo aquele sofrimento. Enquanto tem mães que aceitam essa missão, recebem essa criança, ficam 1 hora, 1 hora e meia com ela, fazem um enterro, tem todo aquele cronograma, porque também sentem que estão prontas para essa missão, apesar de dolorosa. Então, fica ali a sua escolha, fica em você sentir se essa missão é sua ou não, né? E se você vai conseguir cumprir, né? A mesma coisa, às vezes o próprio espírito dessa criança precisa passar por essa situação, né? Mas então se eu retirar eu vou estar impedindo a evolução dele? Não podemos pensar assim, né? A mãe às vezes não estava pronta, ele pode vir em outras situações, né? É uma coisa, como eu falo sempre, o espiritismo é muito particular. Então, cada caso é um caso, ok? A 334 fala, a união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? O espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe, que tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma assinará tal corpo. Então, às vezes não é uma prova só, são várias provas. Então, às vezes o espírito sabe de muitas coisas que ele tem que passar, de muitas provas. E aí ele fala, não, eu quero passar todas nessa vida. E às vezes é aconselhado, não, vá nessa vida, passe por essa, depois você faz uma outra encarnação, passe por outra, porque aí ele não aguenta, né? Porque lá ele consegue ter essa nítida visão de tudo, mas quando ele vem com o véu do esquecimento, ele já não lembra disso tudo, de tudo que ele acordou lá. E às vezes ele não aguenta, quando vem com muitas provas, fica muito forte, fica muito pesado para ele. Então lá já é aconselhado, olha, aqui você está falando que você pode passar por isso, mas pega só a primeira. Aí você resolve ali nessa vida, depois você encarna de novo, pega uma segunda, e assim você vai passando mais calmamente por isso, né?
340. O instante que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene? Realiza esse ato como uma coisa grande e importante? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa. Não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. O viajante que embarca sabe que os perigos se expõem, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito. Ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou, antes, uma espécie de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá, mas como este, ele não tem consciência senão no último momento, quando a hora é chegada. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, qual no homem em agonia, e esta perturbação persiste até a nova existência esteja francamente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. Então, assim como o desencarne, né, que a gente sempre, por mais estudo que a gente tenha, por mais espírita que a gente seja, eu acho que sempre vai dar um friozinho na barriga, né? Sempre a gente vai estar lá, porque não tem como a gente saber, olha, eu tô pronto para ir, tá tudo certo. A gente sempre vai ter alguma coisa que a gente vai deixar a pessoas, coisas a fazer, né? Então, sempre vai dar aquele desespero um pouco. E para encarnar também, né? Ele sabe lá, ele faz os acordos que ele tem que fazer para poder vir, mas tem todo um processo para ele poder fazer essa nova encarnação. Então tem sim toda uma preocupação até que tudo esteja, como ele mesmo diz aqui, né? Francamente formado, perfeitamente formado, né? Então tem sempre sim esse frio na barriga aí, né? 332. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua encarnação? Pode-se apressá-lo solicitando por seus votos. Pode também retardá-lo se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também os covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar. Então, de alguma forma, ele pode, como eu falei, retardar de forma revoltosa, como é um caso de uma encarnação compulsória, ou mesmo de não de uma encarnação compulsória, mas que tem aí um certo medo, um receio de todas essas provas, né? Então isso é muito complexo, né? Existe sim aí uma forma dele aproximar ou retardar? Sim, existe. Mas vai chegar um momento que vai ser compulsório, né? Não vai ter jeito. Se o espírito se encontra bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta cedo ou tarde. Todos devem elevar-se, é seu destino. Então, gente, por isso que tem a compulsória. Você pode, lá do outro lado, falar, eu preciso de mais um tempo, me dá mais um tempo, mas vai chegar um momento que você precisa evoluir, você precisa encarnar. E aí vai ser compulsório, né? Então, não é assim, você consegue um certo tempo, mas não retardar isso o quanto você quiser. Vai chegar um momento que não vai mais ter como, né? Poderia o espírito, num último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Se o recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Então, essa recusa vai fazer você ser compulsório e a revolta é muito maior, né?
Eu me lembro de um caso, de um livro que eu li, de um espírito que não queria encarnar porque não queria aquele pai, né? Ele não queria aquele pai de maneira nenhuma. E aí, com isso, o que aconteceu? Ele foi sendo enviado e aconteciam os abortos. Os abortos, porque ele não queria encarnar com aquele pai. Numa última numa última gravidez dessa mãe, quando ele estava ali aos 2 meses, essa mãe estava grávida de 2 meses, esse pai falece, né? Ele faz a passagem, ele faz o desencarne. E aí, ele, já estando ali, né, no ventre da mãe, ele vai essa gravidez até o final e faz a sua encarnação completa, porque ele sabia que o pai já tinha ido para o plano espiritual. Por quê? Porque ele não queria o encontro com esse pai. Eles tinham, com certeza, algumas coisas a acertar ali. Ele não queria encarnar como filho dele. E como o pai tinha desencarnado, aí ele aceitou. Vai ficar por isso mesmo? Não, vão ter outras vidas para eles acertarem isso. Porque nada fica por isso mesmo. Ele vai ter que acertar em outra encarnação. Vão vir como pai e filho, como irmãos, não sei. Como eu falo, é sempre uma particularidade. Mas eles vão ter que acertar. Né? De uma hora ou outra vão ter que acertar. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam no seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele, ele pode pedir. Então, às vezes, ele vem com alguma deficiência, porque é uma prova, e ele pode escolher isso. Mas muitas vezes ele não pode escolher tudo que ele quer, né? Então, ele pode escolher vir com alguma deficiência porque ele precisa passar por aquela prova? Pode. Ele pode, às vezes, como eu falei, ter mais de uma deficiência porque ele precisa passar por várias provas e aí ele pedir para... posso nessa vida passar só por uma e na outra vida passar por outra? Pode. Pode dar uma amenizada ali porque ele achar que vai ser muito pesado para ele. Mas também ele não pode escolher tudo. Falar, não, mas eu não quero nenhuma. Se ele tiver que passar por alguma prova, ele vai ter que passar. Tá? Então, não é tão liberal assim. Ele tem algumas limitações, tá? Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Eles a pressentem como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que deve retomar um corpo. Como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará? A reencarnação, então, é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente sim. Né? Então, eles vão sentindo, olha, está chegando, tá próximo de eu reencarnar. Vou fazer uma nova encarnação, né? Então, está chegando, esse momento está ficando mais próximo. Assim como no desencarne, eu acho que as pessoas vão sentindo, né? As pessoas mesmo doentes, né, nos hospitais, a gente sabe daquela melhora antes da morte, que é para poder se afastar. Então eles vão sentindo, assim como o desencarne, a nova encarnação, eles também vão sentindo que está próximo, né? Gente, eu acho que era isso mais que eu queria falar, mas era dessas relações da nova encarnação. Espero que vocês tenham gostado. Essas perguntas, como eu falei, estão no capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal, tá? E fala bastante dessas questões de aborto, que a gente vê tanta discussão, né, hoje em dia, na questão que é muito discutida. Enquanto muitos são a favor, muitos são contra, muitos discutem que existem casos e casos, né? E é o que eu sempre falo. Né? A gente não está aqui para julgar, né? Como eu falei no caso daquelas mães que acabam descobrindo que tem essas crianças que vão viver pouco tempo, isso é uma decisão delas.
Elas têm que sentir se elas estão prontas ou não para essa missão. E se não estiverem, paciência. Se elas tiverem que desempenhar essa missão, outras vidas lhes serão dadas para que elas estejam melhores e mais prontas para cumprir essa missão. Ok? Porque julgar nunca é para nós, né? A gente não está aqui para isso. Bem, gente, muito obrigado por todos que estiveram aqui acompanhando mais esse vídeo. Agradecer a presença sempre de vocês, as curtidas, os novos inscritos, as mensagens de carinho. Lembrando que vocês devem deixar aí nos comentários o que vocês acharem pertinente, sugestões. A gente sempre lê com muito carinho, né? Agradecer novamente a editora Boa Nova. E semana que vem a gente está de volta, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.